Olá, internautas! Estou aqui para mais um quadro Confissões de um Astrólogo. Esse quadro livre onde nós podemos falar de vários assuntos, não só sobre astrologia, mas sobre qualquer assunto relacionado também a esoterismo. Mas hoje eu vou falar de astrologia, especificamente de horóscopos. Eu vou responder dúvidas dos internautas, vou fazer alguns comentários relacionados a horóscopos. Meu nome é Adalberto, eu sou astrólogo e terapeuta holístico, e se é a primeira vez que você está aqui no canal Professor Adalberto Pessoa, eu convido você a se inscrever e acompanhar os nossos vídeos de astrologia, horóscopos e esoterismo. Então hoje vamos falar sobre horóscopos, no quadro Confissões de um Astrólogo. Vocês aí em casa já devem acompanhar os horóscopos que eu faço aqui no canal Professor Adalberto Pessoa. E eu sempre estou lendo todos os comentários. Eu leio todos os comentários, tá, gente? Todos. E eu tento fazer o máximo possível para responder a maioria dos comentários. Eu consigo responder quase todos. Só se a pessoa escrever alguma coisa muito fora de contexto para eu não responder. Mas a maioria dos comentários eu respondo. E eu queria falar um pouco do que eu percebo dos comentários no geral. Muitos internautas me retornam que se identificam com os horóscopos, né? De alguma forma os horóscopos falam da vida delas. E isso parece ter muito sentido. Mas eu gostaria de explicar para vocês o que realmente são os horóscopos. Eu tenho até uma pauta que eu fiz para falar sobre isso, de vez em quando eu vou estar lendo para organizar meu pensamento e eu não me perder. Mas vamos falar um pouquinho, vamos entender o que é os horóscopos. Até por conta das questões que eu percebo que vocês colocam nos comentários. Tem internautas que dizem, por exemplo, que ficaram muito tristes porque perceberam que o horóscopo delas está muito ruim, que elas ficam desesperadas, achando que a vida delas também vai ficar ruim. Ou tem pessoas também que criam uma expectativa, né? Dizem que o horóscopo está muito bom, está muito favorável, então ela cria uma expectativa de que a vida dela vai ficar muito favorável. Por mais que eu explique nos vídeos que os horóscopos são previsões coletivas, genéricas, né, e que o que vale é o mapa astral pessoal, mas às vezes as pessoas se colocam dessa maneira, né? Elas assistiram o horóscopo, acharam que o horóscopo não está bom e que a vida dela também não vai ficar boa porque ela é daquele signo cujas previsões estão muito negativas. Ou a pessoa também cria essa expectativa que eu falei, né, de que tudo vai ficar bom porque o horóscopo está bom. Então eu quero trabalhar um pouco essa noção com vocês, porque não é assim que acontece, tá? Vamos então entender o que são os horóscopos. Os horóscopos, eles são descrições de modelos arquetípicos, tá? Então os horóscopos, eles podem ser entendidos como sendo uma linguagem, como sendo uma espécie de vocabulário ou uma modalidade de discurso. E quando eu digo que os horóscopos são descrições arquetípicas, tá? As próprias descrições dos signos são arquetípicas e os horóscopos também. O que eu quero que vocês entendam é que os horóscopos não se referem realmente, nem os signos nem os horóscopos se referem a uma pessoa real, tá? Isso pode ser um pouco difícil de entender, mas os horóscopos, eles são orientações genéricas e coletivas. Então, quando eu descrevo o horóscopo de Áries, eu não estou pensando numa pessoa real do signo de Áries. Por mais que a descrição, né, por mais que o discurso pareça que eu estou falando de alguém de Áries, ou pareça que eu estou falando de alguém de Gêmeos ou de Libra ou qualquer outro signo, mas na verdade eu nunca estou falando de uma pessoa específica de um signo. Eu estou fazendo uma previsão coletiva, genérica. E ninguém é de um signo só.
Na verdade, tá, em nosso mapa astral pessoal, individual, nós temos as representações dos 12 signos do zodíaco. Ou seja, todos nós temos um dos 12 signos atuando em alguma área da vida. Eu, por exemplo, posso ser de peixes, mas meu ascendente é gêmeos. Eu tenho câncer na casa 2 do meu mapa astral. Eu tenho leão na casa 3 do meu mapa astral. E por aí vai, virgem na casa 4, e por aí vai. Então todos os 12 signos estão no meu mapa astral e também estão em algum lugar do seu mapa astral. Então as descrições que são dadas para signos ou para os horóscopos, tá? As previsões que são feitas para os horóscopos, nunca se referem a uma pessoa em especial, a uma pessoa real, tá? É isso que eu quero dizer. Não se refere a uma pessoa real. Simplesmente porque não existe uma pessoa de um signo só, tá? Por mais que eu detalhe, tá? Eu faço, vamos supor que eu faço um vídeo detalhadíssimo sobre o signo de Gêmeos. Quem que é daquele jeito? Pode ser qualquer geminiano, mas assim, aquilo não é uma descrição de uma pessoa real, é uma descrição de um modelo e não de uma pessoa real, porque não existe ninguém que seja só daquele signo, por mais que eu detalhe a descrição daquele signo ou daquele horóscopo. Isso tem que ficar muito claro para você que está em casa. Você, eu, qualquer pessoa, nós somos uma combinação de vários signos, casas e planetas, tá? Nós somos uma combinação, na verdade, de planetas em signos e em casas astrológicas. E cada combinação, cada mapa astral de cada pessoa é único no planeta, é único no universo. Mesmo duas pessoas que tenham nascido no mesmo dia, hora e local de nascimento, tá? Vamos supor, pessoas que nasceram no mesmo hospital, no mesmo dia e na mesma hora. Ou melhor ainda, irmãos gêmeos que tenham mapas astrológicos quase idênticos. Mas cada um vai trilhar aquela estrutura, aquele modelo arquetípico de uma forma diferente. Os astrólogos tradicionais tinham uma espécie de aforismo que dizia que se, por exemplo, um rei ou um príncipe e um servo nascessem no mesmo local, tá? Na mesma data, na mesma hora, no mesmo local, imaginem o nascimento de um príncipe e um nascimento de um serviçal, tá? Eles podem nascer com um mapa astrológico quase idêntico, mas cada um vai viver aquele mapa de uma forma diferente, tá? A vida do príncipe não vai ser igual à vida do serviçal. Talvez no mapa astrológico dos dois que nasceram na mesma hora, no mesmo local, né, na mesma data, talvez os dois enfrentem, por exemplo, tá lá no mapa astral dos dois, enfrentamentos de problemas com a família. Mas o príncipe vai enfrentar problemas com a família, rei e rainha, né, com a família real. E o serviçal vai enfrentar problemas com a família dele, tá? E serão problemas de naturezas diferentes. Muito provavelmente. Ou talvez sejam problemas de naturezas semelhantes, mas nunca vai ser igual, idêntico, não tem jeito. Cada ser humano, inevitavelmente, vai construir um caminho, um destino único. Mas eu quero que vocês entendam um pouco mais ainda essa questão do horóscopo. Quando eu digo que a descrição de um horóscopo é a descrição de um modelo coletivo, de um modelo genérico e até certo ponto superficial. A astrologia, só para vocês saberem, ela não é uma ciência, isso tem que ficar muito claro para vocês. A astrologia não é ciência. Depois eu vou fazer um vídeo até aprofundando isso, falando só sobre isso, explicando por que a astrologia não é uma ciência. Ela pode até ter alguns diálogos, algumas conexões com a ciência, mas em si mesma a astrologia ela não é uma ciência. A astrologia é um saber tradicional do conhecimento esotérico. Então a astrologia é um saber esotérico. Ela está ligada ao misticismo, está ligada à metafísica, está ligada até mesmo à magia. Se a astrologia e horóscopos fossem ciência, os horóscopos teriam que ser baseados, por exemplo, em observações estatísticas. Eu teria que
talvez, por exemplo, observar um grupo de piscianos, observar um grupo de geminianos, coletar dados estatísticos, analisar esses dados, fazer gráficos e a partir daí fazer previsões de grupos coletivos de piscianos, geminianos, librianos e por aí vai. Mas não é assim que a coisa é feita. Os horóscopos, eles são baseados num raciocínio totalmente teórico da doutrina astrológica moderna. Os horóscopos são uma técnica realizada a partir do final do século XIX até os dias de hoje. E ela não é baseada nessas observações empíricas, tá? Concretas, reais. Como eu disse, os horóscopos eles são uma linguagem, são um vocabulário e é totalmente teórico, é totalmente dedutivo. Se vocês perceberem como eu faço os horóscopos, muitas vezes eu faço uma narrativa, né? Muitas vezes é uma narrativa, parece até que eu estou contando uma história quando eu falo dos horóscopos. Para montar essa narrativa, eu uso muito de pensamento dedutivo, pensamento teórico dado pela doutrina astrológica e um pouco de criatividade. Existe um pouco de criatividade, de imaginação na construção de um texto de horóscopo e não da observação empírica que é típica da ciência, por exemplo. Isso não quer dizer que os horóscopos não sejam válidos, tanto é que muitas pessoas que assistem os horóscopos, que me retornam comentários, falam de se identificar com os horóscopos. Quem assistiu inclusive o meu vídeo de confissões número 2, que é o vídeo de autobiografia que eu fiz, vai ver que eu me tornei astrólogo a princípio pelo meu interesse por horóscopos, porque, por exemplo, eu sou de peixes e o meu horóscopo de peixes, ele normalmente dá muito certo. E por que será que os horóscopos dão certo se eles não são uma técnica empírica, não é uma técnica científica? Empírico quer dizer, não é uma técnica derivada de observações concretas de pessoas reais. E mesmo assim dá certo, né? Por que isso acontece? Aí entra o fato de que a astrologia é uma doutrina esotérica. As próprias razões pelas quais a astrologia funciona não são totalmente conhecidas pela maioria dos astrólogos. Existem teorias sobre sincronicidade, existem teorias sobre relações de causa e efeito, existem teorias sobre influências de natureza espiritual, existem várias teorias, mas são teorias metafísicas. Veja que são explicações esotéricas, metafísicas. Não se sabe muito bem por que os horóscopos funcionam. E verdade seja dita, em alguns casos, algumas pessoas também não se identificam com os horóscopos. Ela lê o horóscopo e percebe que aquilo não tem nada a ver com ela. Normalmente nos vídeos eu explico que isso está relacionado ao mapa astral pessoal, individual de cada um. Cada pessoa tem um signo solar, um ascendente, signo lunar, planetas em signos e casas astrológicas. E cada pessoa tem uma configuração muito particular de mapa astral. E mesmo pessoas que tenham mapas astrais parecidos ou idênticos, cada um vai viver essa estrutura de destino de uma forma muito diferente. De modo que, inevitavelmente, cada pessoa vai ter um destino único, não tem jeito. Então é interessante que da mistura de significações genéricas de cada signo, de cada casa, de cada planeta, cada pessoa é única, é individual. Do mesmo jeito como nós temos em qualquer discurso, em qualquer vocabulário, palavras com vários significados, né? Sílabas, letras, cada uma com um significado. E assim, um texto único e particular, ele é uma mistura de todos esses significados, né? Que aí vai dar a cara de um texto totalmente individual e particular. A mesma coisa é a astrologia, ela pode ser entendida como uma linguagem, um vocabulário. Então, assim, o que eu faço de verdade quando eu exponho um vídeo de um signo, de um horóscopo, ou de combinações dos signos para o amor, né? Tem a série de combinações dos signos para o amor. O que eu estou fazendo, na verdade, é exibindo a linguagem astrológica. Ou seja, eu estou exibindo essa linguagem astrológica em seu significado coletivo e universal, que você pode se identificar ou não.
tá? Porque assim, o seu caso particular, pessoal, seu, de você que está me assistindo, ele depende realmente das combinações de significações que estão no seu mapa astral pessoal e individual. E só dá para saber como que está essa configuração se você fizer o mapa astral pessoal. Tá? Veja que eu sempre falo mapa astral, pessoal, individual. Eu poderia falar apenas mapa astral, eu não preciso ficar falando que é pessoal e individual. Mas eu enfatizo isso para você que está em casa entender bem que assim, a combinação do mapa astral ela é única, é pessoal sua. E só dá para saber das particularidades desse mapa se você fizer o mapa só. E aí sim você vai entender por que de repente você pode se identificar muito ou pouco ou nada com as descrições de horóscopo que eu faço. E também você vai entender que as descrições de horóscopo que eu faço não são descrições de uma pessoa real, nem as descrições de signos e nem as descrições de combinações de signos para o amor. Não são descrições de uma pessoa real, são modelos. É claro que você pode pensar assim, mas esses modelos não são baseados em observações de pessoas? Não de um ponto de vista científico, estatístico, não como a ciência faz, tá? A astrologia, na verdade, ela faz observações sequenciais ao longo do tempo, né? Um astrólogo vai fazendo observações ao longo do tempo e o astrólogo extrai as observações mais consistentes. Por exemplo, vamos pensar eu tenho 24 anos de astrologia. Lógico, li muitos livros de astrologia, muitas descrições dos signos, das casas e dos planetas. E, lógico, eu observo as pessoas. Então eu observo como geralmente as pessoas de Gêmeos se comportam. Ou observo como que as pessoas de Câncer se comportam. E comparo com o que eu vejo nas teorias, nos livros e tudo mais. Então dessa observação sequencial eu vou vendo uma consistência de comportamentos que se repetem. E daí eu vou extrair um padrão, um modelo. E aí quando eu coloco isso numa descrição de um vídeo, ele é um padrão, ele é um modelo, não é uma descrição de uma pessoa individual real. Embora seja influenciado ou baseado em observações de várias pessoas que eu fui enxergando, observando ao longo da minha prática. Isso é o que os vários astrólogos fazem, isso é o que os astrólogos tradicionais de séculos faziam. E no final das contas, embora esses modelos sejam baseados em observações sequenciais, né, naquilo que há de consistentemente repetitivo nessas observações, mas o resultado final ele é um modelo abstrato, ele é uma abstração, é um modelo teórico, tá? Dedutivo. E aí eu estou falando isso apenas para deixar claro que quando a pessoa fala assim, minha vida está ruim porque o horóscopo do meu signo também está ruim, isso é uma afirmação que não tem sentido, tá? Ela não faz sentido. A sua vida está ruim não por causa do horóscopo ali que está ruim. A sua vida de repente está ruim ou está boa em função de combinações existentes no seu mapa astral, que podem ter coincidido com aquela descrição de horóscopo ou não. Às vezes o horóscopo está muito ruim, mas a combinação do seu mapa astral está ótima, está muito boa. Então aquelas coisas ruins que eu vi no horóscopo não vão acontecer com você. Por exemplo, estou dando um exemplo. Então, para que serve o horóscopo? Se é assim, né? O horóscopo, na verdade, enquanto você não faz um mapa astral pessoal e individual, o horóscopo ele é, por exemplo, uma referência. Tá? É uma referência coletiva, genérica e superficial. Do mesmo jeito como, por exemplo, vamos supor que eu queira emagrecer. Eu vou no nutricionista e, pelo certo, o nutricionista tem que fazer uma dieta balanceada para as minhas necessidades do meu organismo, necessidades que são especificamente minhas. Mas, enquanto eu não vou no nutricionista, não faço essa dieta personalizada, eu posso aproveitar de orientações genéricas que um nutricionista faça, por exemplo, numa entrevista de televisão. Ou, se por exemplo uma pessoa tem um filho na escola que está com problemas,
e ela não pode levar numa terapia, tá? Porque numa terapia o psicólogo faria um atendimento personalizado daquela criança. Mas enquanto o pai ou a mãe não pode fazer isso, não é o momento, sei lá, alguma coisa do tipo, mas de repente esse pai ou essa mãe assistiu uma orientação genérica de um psicólogo na televisão. E de repente ele pode se aproveitar daquela orientação geral e coletiva e aplicar ao seu filho ou à sua filha que está tendo problema nas escolas. Já vai ajudar em alguma coisa, mas o ideal vai ser quando esse pai ou essa mãe puderem levar esse filho ou essa filha para um psicólogo e ter um atendimento personalizado. Isso num exemplo. Quando uma pessoa faz um mapa astral, tá, com um astrólogo profissional, normalmente esse astrólogo vai usar muitas técnicas de previsão, vai aplicar várias técnicas de previsão naquele mapa astral personalizado. Só para citar algumas das técnicas de previsão que, por exemplo, eu uso num mapa astral. Eu uso revolução solar, progressões secundárias, trânsitos, profecções, firdárias, progressão de arco solar, lunações e ainda mais duas técnicas preditivas modernas que são a Proluna e a Fatum. Então só aqui, vejam, eu uso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 técnicas de previsão diferentes no mesmo mapa astral. Horóscopo é um tipo de técnica que você nem aplica no mapa astral, na verdade, tá? Horóscopo é uma das técnicas de previsão das mais simples, superficiais, mais básicas da astrologia. Tanto é que tem alguns astrólogos que não, principalmente os tradicionais, né? Alguns astrólogos, especialmente os tradicionais, que não gostam de fazer horóscopos, desconsideram os horóscopos, acham que o horóscopo é até um desserviço para a astrologia, né? E consideram como sendo um serviço de segunda categoria da astrologia. Eu também não penso desse jeito, né? Se eu achasse isso, eu nem fazia horóscopos. Eu acho que desde que se entenda que o horóscopo ele tem uma função de orientação genérica que não deve ser levada ao pé da letra, então assim, o horóscopo está cumprindo a sua função, que é uma função básica. Do mesmo jeito como um nutricionista, um psicólogo, um médico pode dar uma orientação geral para as pessoas, que pode até ajudar, mas que não tem que ser levado de maneira tão literal, tão rígida. Então vejam, se eu uso 9 técnicas diferentes para fazer previsões em cima de um mapa astral, e assim, a maioria dos outros astrólogos usam menos técnicas, tá? Até onde eu sei, usam 3, 4 técnicas. Eu gosto de usar muitas, porque eu sou bem detalhista na forma de fazer o mapa astral. Mas vejam, com tantas técnicas, muito provavelmente até as previsões personalizadas elas vão ser muito diferentes do horóscopo. A não ser que, por exemplo, vamos supor, eu estou falando do horóscopo de Libra e de repente tem alguém que tem muitos posicionamentos de planetas em Libra. Então aí, talvez as previsões, as previsões dessa pessoa sejam muito semelhantes aos do horóscopo. Mas como são muitas técnicas, pode ser que essas técnicas me indiquem outras coisas. Por exemplo, a revolução solar, ela pode me indicar outra coisa totalmente diferente do horóscopo. E aí o que vai valer são as técnicas, esse conjunto de técnicas, incluindo a revolução solar, que se aplica ao mapa natal e não o que está no horóscopo. Bom, vou encerrando por aqui, já falei bastante, né, sobre esse assunto. Com isso eu não quero desanimar vocês e não quero dizer assim, não assistam mais horóscopos, não assistam mais os signos do amor, não assistam mais esse tipo de previsão, né? Que, como eu falei, é uma previsão coletiva e genérica. Se eu fizesse isso, deixaria de ter a razão do próprio canal, né? E não é esse o caso. Mesmo essas técnicas genéricas e coletivas, elas têm a sua validade. O que eu quero é que vocês entendam até onde vai a validade dessas técnicas, como orientações gerais, que não precisam ser levadas tão a ferro e fogo. Desde que se entenda isso, então vale muito a pena sim assistir os horóscopos, assistir os vídeos sobre os signos, sobre as combinações de signos no amor. Essa é a primeira maneira de se aprender astrologia, se aproximando dos signos e dos horóscopos.
Depois, o próximo passo é estudar os planetas, as casas astrológicas, aspectos e por aí vai, né? Aí a gente vai entrando nos conceitos mais profundos, mais técnicos da astrologia. E a minha proposta aqui no canal é começar com esses vídeos mais básicos sobre horóscopos e signos e intercalando vídeos um pouco mais complexos para quem já é estudante de astrologia, para quem já tem algum conhecimento, e às vezes ir colocando vídeos ainda mais complexos, mais profundos, para quem já tem um conhecimento um pouco mais avançado de astrologia, como acontece, por exemplo, nos vídeos de astrologia e espiritualidade, ou em alguns vídeos em que eu toco em temas de astrologia tradicional, que já são vídeos mais complexos, são vídeos voltados para estudo. Então o meu objetivo é tentar atender às necessidades de diferentes públicos aqui dentro do canal, mas o que existe de comum entre todos nós é que todos nós gostamos de astrologia e esoterismo. E se eu estou certo, deixo o convite aqui para você assinar o canal Professor Adalberto Pessoa se você ainda não fez. Se você gosta de astrologia e esoterismo, seu lugar é aqui, comigo. Então assina o canal Professor Adalberto Pessoa e eu espero vê-los nos próximos vídeos. Um beijo, um abraço e tchau!